Tudo que vocês estão falando é um exemplo de tudo que a gente acredita aqui. E assim, a gente fala, propósito principal definido, você ter a fé, você ser obcecado pelo que você faz e você já acreditar no resultado antes de acontecer. E assim, você falou de que antes você estava com o propósito do dinheiro, você estava fazendo aquilo pelo dinheiro. Mas nada funciona dessa forma, não dá certo. O dinheiro é consequência. Esse até é o nosso slogan, né, Rodrigo? O dinheiro é só uma consequência. Você vai se melhorar, você vai agregar mais valor para a sociedade, o dinheiro vem depois. Mas não pode fazer parte do propósito. Exato. Individual, o teu propósito era individual. Era só eu. Eu. Também não funciona. O propósito tem que ser para um bem coletivo. Você deixar um legado, você... Nem que seja só a tua família ou uma comunidade, né? Ele também tem que estar... Foi muito legal você complementar isso, porque isso aí, inclusive, como a gente passava mais horas do nosso dia no ônibus do que fazendo qualquer outra coisa, essa foi uma das conversas de ônibus. Uhum. Então, numa dessas conversas de ônibus indo pra faculdade, né? Foi quando eu puxei esse gancho. Eu virei pra ela e falei assim, cara, qual é o seu objetivo? Ela, o meu objetivo agora é chegar numa Olimpíada. Eu falei assim, mas chegar na Olimpíada pra quê? Por quê? E por quê? Aí eu falei assim, antes de você subir, ela ainda não tinha feito a primeira competição internacional. Foi isso antes do começo de 2019, antes do PAN, que foi a primeira competição. E aí eu falei pra ela assim, você vai ter que fazer um exercício. Antes de você chegar nessa competição, primeiro você vai ter que trazer pra dentro de você o patriotismo. Porque o seu dever lá é representar a sua pátria. Você tá sendo um soldado. Você tá sendo uma arma. Você vai chegar lá, você vai apontar pros outros e você vai ter que literalmente cortar a cabeça. Então, primeiro exercita a sua pátria, entendeu? Não pense que você vai lá pra ser você mesmo. Uhum. Só pra, eu vou lá pelo meu ego, porque eu vou ser a primeira, porque eu vou ser a segunda. Ou porque eu sou a Natasha e eu quero ganhar dinheiro. Não, cara. O que você mais quer fazer hoje? Aí ela falou assim, cara, impressionante, agora eu quero levantar peso. Eu falei, então é o que você ama. Então passe a fazer o que você está fazendo pelo que você ama, não pelo dinheiro, né? E aí ela entendeu muito isso. Tanto que ela parou de reclamar de grana, parou de... E aí ela começou realmente a decolar. A gente não tinha condições financeiras suficientes para poder manter muita coisa, mas ela tinha o necessário. Ela tinha o suplemento, ela tinha alguém que andava do lado dela incentivando, cortando o que ela tinha que comer para ela poder chegar no peso. Eu falei assim, foca no que você tem, porque o que você tem é o mais importante. Realmente assaltando dos meus pais. Literalmente. Então, assim, isso que você falou foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei, olha, viva pelo amor que você tem pelo seu esporte e represente a sua pátria. Quando você subir lá, você vai sentir o que é o peso da bandeira. E mais uma coisa que eu observei, que você falou, que também a gente fala, porque assim, a gente fala coisas que são difíceis de entender, né? Que a gente tá falando de fé, de milagre acontecer. Só que põe a prova, é o que eu tô falando pro público que tá ouvindo e assistindo a gente. Põe a prova e tenta me provar errado. Entendeu? E até hoje ninguém me provou errado. E o que você falou, eu pedia. Né? Tem gente que não sabe o que quer, ou então quer, mas não pede. Né? E se não acredita em Deus, pede pro universo que, né? A fé tá aí, né? A fé tá aí. Pedir. E aí pedir especificamente, porque às vezes você vai pedir uma coisa muito vaga e você vai ter aquilo e vai reclamar. Porque é vago. Não era exatamente aquilo, né? Cara, você falou, cara, muito engraçado. Porque a Natasha, antes de ir pro esse último Pan-Americano, ela virou e falou assim, quero fazer... Olha só isso. Testemunho. Eu contei lá no meu Instagram. Eu quero fazer esse peso. Tal peso com tal peso. 8 meses antes, tal peso com tal peso. Beleza, ela assim, chegou fica lá. Escrito, no meu, não sei se vai pegar. Fica escrito no meu telefone, tá vendo? Eu coloco a minha meta. E eu tinha colocado, acho que 8 meses, 9 meses, eu não sei. Aí ela chegou e fez o peso. Exatamente. Só que o peso não foi suficiente pra medalha de ouro. Só pediu. Não, aí mas foi o que eu pedi. Não, o parâmetro não foi isso. O parâmetro foi que a sua irmã não pediu peso, ela pediu a medalha de ouro. E ela trouxe as 3 medalhas de ouro. Cara, que incrível isso. Caraca, esse
A Emily sempre sendo o meu exemplo. Entendeu? O quão específico a gente tem que ser com o nosso poder de pensamento, ou com o poder de fé, ou no diálogo com Deus. E escrever e mentalizar aquilo todo dia. A figura mental que você vai ver, você tava se vendo levantando tal peso, sua irmã tava se vendo com uma medalha. Exatamente. As duas conseguiram o que pediram. O que queria, o que pediu. Nossa, isso então, não reclama se não pegou a medalha de ouro. Tu também não reclama se não levantou tanto peso quanto queria. Tipo, é mais ou menos isso. Tem que ser foi muito maneiro. específico. E a última coisa que eu observei, você falou das dificuldades, né? Que você pede uma coisa pra Deus, ele não vai te dar o caminho livre, não é isso. Não. Só que o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte, Rodrigo, me ajuda aqui sobre as dificuldades que o Napoleão Hill fala. Como é que é a frase que ele fala? As dificuldades são proporcionais aos problemas. Todo problema traz em si uma possibilidade de... Uma oportunidade de igual tamanho ou superior. Todo problema traz em si uma oportunidade de igual tamanho. Então, se o problema for muito grande, agradeça. Porque o crescimento vai ser, no mínimo, na mesma proporção. Ou mais. Às vezes eu falo isso no treinamento, né? Igual o Cuba também fala. Né? Você evolui à medida que eu te estresso. Então, botou uma dificuldadezinha, é uma evoluçãozinha. Exatamente. Se eu te estresso muito, filho, você vai crescer assim, muito. Né? É isso aí. É muito assim. Então, é o que a gente faz. A gente fica estressando por 3 meses. Pra chegar na competição, você tá um pouco desestressada e você evolui muito.